Olá, tudo bem? Vamos falar nessa aula sobre a termogravimetria. A termogravimetria, também conhecida como TGA, trata-se de uma técnica térmica de análise na qual a massa de uma amostra é medida de acordo com a variação de temperatura da amostra. A termogravimetria não é um método clássico, e sim um método instrumental. O instrumento que realiza este tipo de estudo se chama termobalança, que consiste em uma balança analítica de alta qualidade, acompanhada de um forno para aquecer a amostra de modo controlado. Nesse primeiro diagrama, você pode observar os componentes principais de uma termobalança. Você tem basicamente, na parte central, o recipiente da amostra, conjunto do forno e um termopar. Anexo a esse sistema, você tem uma unidade de balança. Também você tem um sensor de temperatura. Neste outro diagrama, você tem mais detalhamento sobre os componentes desse equipamento. Perceba que o diagrama esquemático da esquerda é o mesmo que está à direita, de modo que você pode ter uma ideia melhor do funcionamento. Vamos destacar alguns componentes, como por exemplo a plataforma da amostra, em um local onde é colocado o recipiente contendo a amostra, geralmente apenas algumas miligramas. A plataforma da amostra pode ser vista do lado direito do diagrama, apresentando esse formato circular de cor prateada. Vemos então que o termopar está diretamente ligado ao recipiente da amostra. Em verde, eu marquei para você o sistema de aquecimento. No diagrama da esquerda, o aquecedor se encontra na parte inferior do equipamento. O diagrama da direita mostra o recipiente da amostra já totalmente envolvida pelo aquecedor. O equipamento também apresenta uma tela onde você pode acompanhar a mudança de temperatura e a mudança de massa da amostra. Vários equipamentos também fornecem as informações desejadas na forma de um gráfico, conhecido como termograma ou curva termogravimétrica, no qual a massa medida da amostra é plotada em função da temperatura. Este gráfico traz informações qualitativas e quantitativas bastante úteis. Os tipos de reação que resultam em alterações de massa estão relacionados com as temperaturas em que as mudanças de massa ocorrem. Além disso, a mudança de massa em cada transição fornece informação quantitativa importante sobre a composição da amostra. De fato, para conhecer a temperatura ideal para calcinar precipitados na gravimetria de precipitação, é necessário fazer estudos termogravimétricos para entender as melhores regiões de formação de compostos específicos, ou seja, compostos relacionados com analito. Aqui na tela, você vê à direita um termograma, que no eixo Y apresenta a perda de massa do composto, à medida então que a temperatura vai aumentando. A temperatura está no eixo X. A curva em azul está representando a conversão de salicilato de cálcio monohidratado a óxido de cálcio. Perceba que o gráfico tem variações grandes de massa quando o composto vai se alterando. Essas grandes diferenças de massa aparecem como as quedas que você observa no gráfico. Esse termograma então descreve os seguintes processos. O salicilato de cálcio monohidratado que você vê na parte esquerda da figura, quando aquecido aproximadamente 200 graus, se transformou no salicilato de cálcio anidro. Uma queda drástica no termograma, ou seja, na curva azul, é observada quando o salicilato de cálcio, aproximadamente em 300 graus, é transformado no composto CaC7H4O3. Quando este último composto é aquecido a aproximadamente 500 graus centígrados, nós temos a transformação para carbonato de cálcio. Já em 700 graus centígrados, é o óxido de cálcio que predomina. Como vimos em aulas anteriores, o óxido de cálcio geralmente é o precipitado mais adequado para determinar cálcio em diversos tipos de amostras. Neste outro diagrama, você observa o termograma para várias substâncias comuns. Você pode observar que para o cloreto de prata, a uma temperatura de aproximadamente 200 graus centígrados, se consegue a total desidratação do composto. Já o sulfato de bário consegue ser desidratado a aproximadamente 600 graus centígrados. Já a desidratação do óxido de alumínio, que é o termograma do meio, somente acontece em aproximadamente 1000 graus centígrados. O último termograma é do oxalato de cálcio, mas podemos analisar ele melhor na seguinte figura. Aqui temos um termograma completo e detalhado para o oxalato de cálcio monohidratado. Perceba que aproximadamente em 110 graus, o oxalato de cálcio passa de ser monohidratado para totalmente anidro. Seguindo seu aquecimento em aproximadamente 400 graus, você tem uma drástica queda da percentagem de massa original, gerando o carbonato de cálcio. Em 700 graus até 800 graus aproximadamente, o carbonato de cálcio então é transformado para o óxido de cálcio.
Como você pode observar então pela análise de todos esses termogramas, esse tipo de gráficos permitem entender quais compostos são formados à medida que uma determinada amostra passa por diferentes temperaturas. A termogravimetria também é uma técnica importante de caracterização. Tudo bem? Até mais!